Como eu já dei bom dia a todos, mas mais uma vez, né, bom dia. Que tenhamos um dia muito produtivo, uma aula muito produtiva. Então, a nossa... Fica tranquila, Rafaela, fica tranquila. Estava dando uma palestra, acho que foi anteontem. A Matilda pulou, eu não sei como, um bulldog daquele tamanho, a Matilda pesa uns 50 quilos, a Matilda conseguiu pular em cima de mim aqui, apareceu na tela, vai cadeira para trás, foi uma maior confusão. Não, o meu quer participar de toda a aula. Aí, ó, tá vendo? É só eu fechar a porta do meu quarto, ele vem atrás. Que quer porque quer participar. Não, eu levei um susto, porque eu estava aqui falando. A Matilda, ela é imensa, ela é assim, socada, sabe? Ela pulou aqui em cima de mim e eu, O pronto. meu é um Yorkshire, só que a gente brinca que é um Yorkshire GG, porque ele veio muito grande. A mãe dele e o pai é pequenininho e ele é grandão. E aí ele quer porque quer ficar aqui. Se ele pular aqui no meu colo, eu assusto, porque ele é grandão. Cada uma. Ai, meu vizinho tá bem, tá? Não, Ah, então que bom. Então, essa semana não tem corrida de motos também? ele é médico, eu fui lá, ué, ele é médico, e ele não, ele passa a noite sem dormir, assim, ele tinha acabado de chegar de um plantão. E aí ele chegou e ele disse que não viu. Quando ele viu, ele mesmo caiu. Ele caiu junto com os trem, o negócio, coitado. Nossa senhora, a gente Nossa, soube. ele caiu realmente, aquilo lá Ele foi foi uma ele, queda. ele caiu junto com as coisas dele. Eu tenho gato, na verdade, eu tenho gato, né? Minha filha tem um gato. Eu tenho a Matilda aqui, só que a Maria Eduarda gosta do Valente, ela tem um gato, eu sou vó de gato. Só que aí, quando a Maria Eduarda não tá aqui em casa, que ela vai para casa da família do pai, fica comigo. Então, eu tenho que cuidar do gato, eu tenho que cuidar da Matilda, tudo. O gato, essa hora, tá ali, ó, preso no quarto dela. Não, gente. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá. O gato, só que gato, Daniel, é diferente. Porque a Matilda pula aqui, dá aquela barulheira toda. O gato, você tá aqui dando aula, ou fazendo alguma coisa, de repente, do nada, você vê um negócio passar levemente aqui atrás de você, parece um fantasma. Ele vem do nada, silencioso, assim, de repente ele passa assim e fica olhando para a câmera aqui atrás. Às vezes, quando eu vejo. Então, gato é totalmente diferente. Eles são silenciosos, eles aparecem do nada, que parecendo um fantasma. Às vezes eu estou andando aqui na casa, quando eu olho, não tem nada. Quando eu olho, o Valente está olhando assim para mim. Eu falo, não, Deus, enfim. Sobe na mesa, fica lá do nada. Você Esse abaixa o computador, tá ele eu achei que tinha atrás. saído aqui da janela, estava em cima da geladeira. Gato é diferente, gato é sofisticado o trem. Eu falo que são duas. Aqui em casa é o Garfield. Quem conhece a história do Garfield? É o Garfield e o Odd. A Matilda é o Odd. Fica assim, o tempo inteiro, e o gato querendo assassinar a Matilda. Toda hora. O gato é tão custoso que às vezes ele bate a pata assim numa pilha, só para a Matilda comer. E a Matilda põe na boca. Eu falo, mas não tem lógica, gente. Como é que pode? Mas enfim, vamos lá, né? Não, o gato é terrível. Ele fica maquinando a morte da Matilda aqui dentro desse apartamento. Ele fica olhando para ela corre para lá, corre para cá, e ele quieto olhando. De repente, ele bate a pata em alguma coisinha para ela comer. Não, a cachorra tá tomando um negócio para verme lá, porque ele bateu um trem para ela comer esses dias. Fala, não, que em casa a outra. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir nossa aula aqui. Bom, na aula passada, hoje a gente fecha o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tá? Mas é natural, porque é um sistema que o Brasil faz parte, a gente tem que realmente explorar bem, principalmente o seu funcionamento, bem como todos os casos em que o Brasil foi condenado e foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E nós começamos a fazer esse estudo desses casos na aula passada, vimos a característica da Corte Interamericana, é um órgão que compõe o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mas é um órgão judicial, porque esse órgão ele pode proferir sentenças, que isso ele é diferente da Comissão Interamericana. A comissão emite recomendações, e apenas teremos uma ação internacional na Corte Interamericana se o Estado não cumprir as recomendações que foram feitas no âmbito da comissão. Então, quando um caso já chega na Corte Interamericana, é porque ele já vai meio assim, se está aqui é porque não deu o atendimento devido lá no âmbito dessa Comissão Interamericana. Então, o negócio já não vai muito bom, já não chega de uma forma muito boa lá na Corte Interamericana. Como que acontece? Chega na Corte Interamericana, se formaliza uma outra ação internacional, agora
de caráter contencioso, judicial, porque é um tribunal, e o Estado se torna réu desta ação. Depois de colher várias provas, ou então só confirmar as provas que foram obtidas no âmbito da comissão, vai ser proferida uma sentença de mérito, ou seja, uma sentença que vai analisar o caso, dizendo se reconhece que determinado Estado violou os direitos humanos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos e outras convenções, se for o caso, ou se não houve provas, não tem provas de que o Estado tenha violado determinados direitos da Convenção Americana de Direitos Humanos ou outras normas de direitos humanos, enfim. E aí nós estudamos, fechamos a aula passada estudando, nós temos 10 casos aí em que o Brasil já foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, são casos bem emblemáticos, são casos bem conhecidos. Qualquer livro de direitos humanos ou qualquer evento de direito internacional ou direito internacional dos direitos humanos, vocês sempre vão ouvir falar de algum desses casos. Qualquer prova que vocês venham fazer, seja OAB, seja magistratura, delegado de polícia, Ministério Público, qualquer carreira jurídica, dentro da prova de direitos humanos, certamente 90% de chance de ser alguma questão envolvendo o sistema interamericano de direitos humanos, a Corte, e especificamente esses casos que nós estamos estudando, porque não é muito comum estados serem processados, serem condenados, processados até são, mas serem condenados em tribunais internacionais. E aí, na aula passada, nós estudamos até o caso Escher, que foi o caso que o Brasil foi condenado naqueles problemas de interceptação telefônica. Só resumindo aqui, no caso Escher, o Escher estava sendo investigado por estar envolvido em algumas questões envolvendo problemas com crimes envolvendo questões fundiárias, por apropriação de terras, invasão de algumas terras, enfim. E aí existiam algumas pessoas que estavam investigando e foi solicitado por um militar, uma pessoa das Forças Armadas, um pedido para que fosse realizada uma interceptação telefônica para colher as provas de que o Escher realmente estava envolvido em problemas, em cometimento de crimes. Que ele estava. O problema foi a questão da prova. E nós sabemos que aqui no Brasil existe uma lei de interceptação telefônica que prevê todo um procedimento, vocês vão estudar isso no processo penal. Existe um procedimento bem específico para se ter uma autorização judicial para fazer uma interceptação telefônica. A interceptação telefônica é quando a gente às vezes fala assim, grampo, né? Qual que seria a diferença da interceptação telefônica para a escuta telefônica? Ambos precisam de autorização judicial quando é um processo penal. E como que acontece? Na interceptação telefônica, suponhamos que eu e o Felipe, nós estamos aqui combinando alguma coisa pelo telefone. E existe uma suspeita de que isso seja crime. O delegado de polícia ou o promotor de justiça vai lá e faz um requerimento para o juiz, uma autorização judicial, para gravar a nossa conversa sem que nós dois saibamos que ela está sendo gravada. Isso é interceptação telefônica. A escuta telefônica ela é um pouquinho diferente. Na escuta telefônica, suponhamos que eu e o Felipe estamos aqui conversando alguma coisa envolvendo possíveis crimes. Só que o Felipe sabe, na verdade ele está fazendo isso para me pegar. O Felipe tem conhecimento e ele mesmo consegue, ele via Ministério Público ou via, enfim, qualquer pessoa que possa requerer dentro da lei, delegado de polícia, o Ministério Público faz o requerimento para fazer a escuta, mas um dos interlocutores sabe que essa gravação está sendo feita. Então, quando um dos interlocutores sabe, o Felipe sabe que essa gravação está sendo feita para pegar só uma pessoa. A interceptação, geralmente, para pegar as duas e mais um bolo. Mas no meio daquela conversa ali, a escuta é para pegar uma, entendeu? Então, essa vai ser a diferença da interceptação para a escuta telefônica. Em todos os casos, nós vamos precisar de autorização judicial. Esse caso, especificamente, era um caso de interceptação telefônica para gravar conversas do Escher. E o que acontece? A juíza ela autorizou sem passar pelo procedimento da lei da interceptação telefônica. Aí o que aconteceu? Ela pegou, como eu disse para vocês, foi lá no cantinho do papel lá, que foi pedir, escreveu autorizo. E aí virou uma confusão, porque foi autorizado, foi feita a interceptação, realmente pegou algumas questões, alguns problemas, teve um processo com base nessa prova,
E ele tentou o tempo todo anular esse processo, declarar essa prova nula pela forma que ela foi obtida, porque ela violou a lei da interceptação telefônica brasileira. O que acontece? Acontece que ninguém invalidou essa prova, e aí eles levaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro, porque violou as garantias judiciais, porque a Convenção Americana prevê que a pessoa pode ser condenada, a pessoa, se cumprir o crime, ela tem que pagar por aquilo, mas o processo ele tem que seguir todas as regras previstas dentro de determinado país, dentro de determinado estado. E aí a comissão reconheceu que, em relação à interceptação telefônica, houve uma violação da lei de interceptação telefônica, esse processo era nulo e ele deveria ser reiniciado. Recomendou ao Brasil que fizesse isso, não foi cumprido, o caso foi parar na corte, o Escher ganhou, o Estado brasileiro perdeu, e invalidou todas essas provas que foram obtidas em relação à interceptação telefônica. Enfim, esse é o famoso caso que o Brasil foi julgado na corte por problemas de interceptação telefônica. Esse caso, Júlia Gomes Lund versus Brasil. Pessoal, presta bem atenção, porque esse é um dos... Aqui nós temos dois principais casos. Professora, a gente está olhando 10. Existe algum ou alguns que sejam os mais, assim, falados no mundo, os mais mencionados nos livros, os mais importantes? Tem. O primeiro caso é o primeiro. O primeiro caso sempre vai ser o mais falado. A primeira vez que o Brasil foi condenado num tribunal de direitos humanos. É o primeiro, do caso Damião Ximenes Lopes. Ele sempre vai ser mencionado. O primeiro não esquece, é mais ou menos isso aí. Então, toda vez que fala de Brasil em termos de Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, sempre aparece o caso Damião Ximenes Lopes, claro, pela sua gravidade, mas também por ter sido o primeiro. Mas em termos de discussões jurídicas, o mais importante aí, não que os outros não sejam, nós estamos falando de defesa de direitos humanos, mas eu digo em termos de riqueza de debates jurídicos, é nesse sentido, de mais elementos e mais discussões jurídicas aí para a gente poder analisar. É o caso Júlia Gomes Lund versus Brasil, talvez seja um dos casos que vocês mais vão ver nos livros e nas pesquisas que vocês vão fazer, na vida profissional de vocês, para quem for seguir a área da proteção dos direitos humanos, advogado de direitos humanos, enfim, ou atuar em algum tribunal. Não, professor, depois da matéria, eu tenho certeza que eu quero trabalhar em alguma coisa envolvendo direitos humanos, ou algum tribunal internacional, eu não quero ficar aqui, ou então eu quero ir para algum órgão que trabalhe diretamente com isso, enfim. Existem várias possibilidades aí dentro dessa área. O que acontece? Caso Gomes Lund versus Brasil. Famoso caso Guerrilha do Araguaia. Por que se chama Guerrilha do Araguaia? Vamos analisar o contexto histórico, tá? Como que aconteceu o problema. Nós estamos aqui na década de 70, num período de ditadura militar. Este é o primeiro caso que problemas envolvendo a ditadura militar no Brasil foi levada ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, nós temos a seguinte situação. Temos um caso de aproximadamente 70 a 80 pessoas que na época da ditadura, vocês se lembram. Vocês se lembram, digo, quando vocês estudaram a história. Quando vocês estudaram a história, vocês vão se lembrar do que aconteceu no período da ditadura. Nós temos aí uma ditadura militar e temos alguns grupos que não concordavam com a forma do governo, com a ditadura militar. E esses grupos se organizavam em pequenos grupos, grandes grupos, tinha aquelas manifestações, tudo aquilo que vocês já sabem envolvendo a ditadura militar. E tinha um determinado grupo que ficava andando por várias cidades, passando por várias cidades, fazendo manifestações contra a ditadura militar. E um grupo muito forte. E o que aconteceu? Eles chegaram um dia, eles dormiam em acampamentos, eles rodavam o Brasil todo, com as suas famílias, enfim. E aí eles montaram um acampamento e numa determinada noite, parecia que eles estavam sendo vigiados até chegar num lugar. Foi bem nas margens do Araguaia. Por isso que se chama Guerrilha do Araguaia. E numa determinada noite, teve uma movimentação aí nesse acampamento e houve o desaparecimento. Eles sumiram. Ninguém mais teve notícia dessas 70 pessoas. Tinham mais ou menos 70 pessoas.
Várias pessoas entraram nesse acampamento e não tinha corpo. Não dá para falar assim, nossa, entrou lá e matou. Não tinha como afirmar, porque não tinha corpo. Então, todo mundo envolvido naquele movimento desapareceu. De manhã, foram chegando algumas pessoas e viram, não acharam ninguém. Então, foi um desaparecimento mesmo. É claro que essas pessoas morreram, mas não tinha nenhum rastro de morte, de nada. Simplesmente desapareceram. Aquele número grande de pessoas sumiu. E aí, o que acontece? Acontece que Júlia Gomes Lund é esposa de um deles. Ela não estava. E a Júlia Gomes Lund procura informações no governo sobre o paradeiro do seu esposo, juntamente com outros familiares, querendo as informações do que aconteceu lá nas margens do Araguaia, lá na década de 70, e começou toda aquela movimentação, e o grupo foi crescendo, foi crescendo. Nós queremos o direito à verdade. O direito à verdade, ele é um direito humano. Ontem mesmo foi o dia do direito à verdade, eu não sei se vocês estão acompanhando, eu até mencionei para vocês acompanharem as redes sociais da Comissão Interamericana, da Corte, e ontem mesmo a Corte Interamericana postou a comemoração, celebrando o dia da verdade, né, mundial da verdade, como direito humano. Foi ontem, dia 24. E aí, o que acontece? Eles buscam informações de cadê, gente? Cadê? Nós queremos informações, né, dessas pessoas, nós somos familiares. Se eles morreram, nós queremos ter o direito de enterrar. Nós queremos saber. Então, foram buscando, foi criando movimento e nada. Ninguém tinha conhecimento de nada que tinha acontecido com essas pessoas que desapareceram na guerrilha do Araguaia. Enfim, em 1979, presta bem atenção no que eu vou apresentar para vocês agora, tá? É um caso... Por que é importante até hoje o negócio está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal? Em 1979, é publicada no Brasil uma lei. E essa lei se chama Lei da Anistia. O que é a Lei da Anistia? O que é anistia? Anistia é perdão. Então, foi feita uma lei, geralmente todos os países que tiveram ditadura militar, teve uma lei de anistia depois. O que é essa anistia? Essa anistia é uma lei que perdoava todas as pessoas que praticaram todos os tipos de crimes no período da ditadura. Então, vejam bem, geralmente leis de anistia perdoam crimes políticos que foram cometidos no período da ditadura. Vão mandar fechar o Congresso, manda restringir algumas liberdades em razão disso, manda fechar o Supremo Tribunal Federal, desaparecimento de documentos, de arquivos, enfim. A lei de anistia geralmente perdoa os crimes políticos. O problema foi que a lei de anistia brasileira de 1979, o artigo 1º dela perdoava crimes políticos e crimes conexos o problema era essa palavra, crimes conexos a eles, ou seja, a lei de anistia perdoou, olha, você não vai ser processado. Todos os crimes que foram praticados no período da ditadura. Todos. Então, se ficou comprovado que alguém torturou alguém, está perdoado. Se ficou comprovado que alguém mandou matar 70 pessoas, está perdoado. Se ficou comprovado que alguém levou choque, enfim, foi torturado, matou, estupros que aconteceram demais, perdoado. Então, a lei de anistia brasileira perdoa todos os crimes que foram cometidos no período da ditadura. Perdoou quem cometeu. Nossa, gente do céu. Tenta imaginar na cabeça de vocês o que virou quando saiu a lei de anistia do Brasil. O que nós temos aí? Vamos lá. A guerrilha do Araguaia foi um dos episódios. Tinham muitos problemas ali envolvendo pessoas procurando informações de pessoas que desapareceram no período da ditadura. O que acontece? Muitos anos depois,
Brasil passa a fazer parte do sistema interamericano. Muitos anos depois. Muda já a forma de governo, acaba a ditadura, vai. O Conselho Federal da OAB, olha só, o Conselho Federal da OAB faz uma ação direta foi uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é a DPF 153, para depois vocês darem uma olhada. Então, o Conselho Federal da OAB faz a DPF, que é uma ação constitucional, perante o Supremo Tribunal. Ela, por favor, professora. O número? É. A DPF 153. 153. Ok, obrigada. A OAB vai lá, o Conselho Federal da OAB tem legitimidade para fazer ações constitucionais, vai lá e faz uma DPF perante o Supremo Tribunal Federal, pedindo para o Supremo Tribunal Federal não invalidar completamente a lei de anistia, mas declarar a inconstitucionalidade dessa parte que fala que todos os crimes devem ser perdoados. Eles entenderam, não, crimes políticos, ok, mas todos, homicídio, tortura, qualquer crime comum, os crimes comuns também, não faz sentido isso. Então, isso é inconstitucional, essas pessoas precisam responder por estes crimes comuns, não pelos crimes políticos, porque na época era o sistema de governo, era a ditadura militar e crimes políticos, ok. Mas em relação aos crimes comuns, não tem cabimento ficar perdoando quem matou 70 pessoas, quem matou estandinho, não tem, ou torturou, ou fez alguma coisa, se isso ficar comprovado. Essa ação, aí tá, segura essa informação. Então, estava lá no Supremo Tribunal Federal uma ação dessa interna. Voltando para o caso da guerrilha do Araguaia. A mulher tentou de todas as formas, entrou com a ação, de todas as formas obter informações em relação ao paradeiro daquelas 70 pessoas no caso guerrilha do Araguaia. Ela esgotou todas as vias internas. Ela não conseguiu. Não tinha informação de onde o ex-marido dela estava, não tinha nada. E nem os outros familiares de vítima. Esgotadas as vias internas, e o Brasil já fazendo parte do sistema interamericano, foi depois da década de 90, o que a Júlia Gomes Lund faz? Ela fica sabendo que o Brasil começou a fazer parte de um sistema internacional de proteção, fala, não, minha única alternativa é levar esse caso para lá. Porque aqui no Brasil eu não vou conseguir informação nenhuma. Então, o que ela fez? Ela criou toda uma movimentação, uma articulação, e mediante o auxílio de ONGs e de advogados, ela formalizou uma ação contra o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, seguindo a Convenção Americana, ok? Ela formaliza essa ação lá. Nessa ação da Júlia Gomes Lund e os demais familiares, o que ela pede? Ela pede que o Brasil seja condenado por violação do direito à vida. Ela pede para que o Brasil seja condenado a fornecer informações de situações de desaparecimento forçado. O nome é esse. De todas as pessoas que desapareceram e os familiares não tiveram informação. A gente chama isso de desaparecimento forçado. Que não só no caso dela, mas no caso de todas as situações envolvendo desaparecimento forçado, o Brasil fosse obrigado a prestar as informações e a indenizar todas as famílias destas vítimas. Todas. Ela pede a criação de um órgão específico para fazer isso no Brasil, e ela sai pedindo. E ela faz um pedido ali. Esse foi para lacrar mesmo o negócio. Ela pede para que seja invalidada a lei de anistia do Brasil, porque ela é incompatível com o sistema internacional de direitos humanos. Ou seja, não se perdoa homicídio, não se perdoa tortura, não se perdoa estupro, não se perdoa desaparecimento forçado de pessoas. Tem coisa que não pode ser perdoada. Crimes políticos, sim, mas essa parte da lei de autoanistia para crimes comuns, não. Então, olha o pedido dela, semelhante ao pedido que está lá no Supremo Tribunal Federal, mas foi feito pela OAB, aquilo ali.
ela está exercendo aqui como vítima de familiares de direitos humanos, porque esgotou as vias internas e ela mandou o caso para o Supremo Tribunal Federal, ou mandou o caso para a Comissão Interamericana. O que acontece? A comissão reconhece todos os pedidos da Júlia, todos, e recomenda que o Brasil faça tudo. Não cumpriu. O caso vai parar na corte. Então, ditadura brasileira é discutida na Corte Interamericana de Agora. Vocês estão entendendo por que é um dos principais casos julgados na Corte Interamericana. Lei de anistia é discutida na Corte brasileira, é discutida na Corte Interamericana. Estoura no mundo inteiro a notícia. A Corte reconhece que, além das violações que foram comprovadas pela comissão, o negócio foi muito mais grave. Porque a Corte fez realmente um trabalho de ouvir pessoas, de mandar chamar pessoas, de solicitar documentos, e ficou comprovado muita coisa nesse processo. Nós vimos aqui, eu compartilhei com vocês uma sentença da Corte para condenar um Estado, uma nação, ela não é uma sentença ali muito simples de 2, 3, 4, 5 páginas. A menor que a gente vê é cento e poucas. Tem de 200, de 300, que apresentam 400, que apresentam todos os depoimentos, todas as provas para se chegar a uma condenação internacional. Então, a Corte reconheceu todos os crimes que foram cometidos no período da ditadura, que foram cometidos muitos crimes comuns, comuns que eu digo, não políticos e comuns. Os comuns são aqui, homicídio, tortura, cárcere, sequestro, desaparecimento forçado de pessoas, que acabou sendo equiparado à morte, enfim. E aí condena o Estado brasileiro a indenizar, olha isso, indenizar todas as famílias de pessoas desaparecidas no período da ditadura. Todas. Brasil inteiro. Agora imagina. Quantas pessoas, imagina a quantidade. Aí vocês me perguntam, professora, pagou essas indenizações? Pagou. O Brasil fez uma mobilização na época e foi rodando o país inteiro e fazendo reuniões por cidades. Demorou, mas pagou, para fazer a entrega de valores de indenização para familiares de pessoas que sofreram no período da ditadura. Essa parte teve cumprimento. O Brasil criou algum órgão para apresentar informações do período? Criou, tanto que se chama Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade é fruto da condenação que o Brasil sofreu lá, no caso, Júlia Gomes Lund, na Corte Interamericana, igual a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, Comissão da Verdade, nada foi iniciativa aqui dentro, não. Tudo vem de recomendações ou sentenças internacionais de tribunais de direitos humanos. Aí a gente chega no ponto principal da sentença, que é o da mais polêmica. A Corte vira e fala assim, você tem que invalidar toda a sua lei de anistia. Lei de autoanistia, o que é autoanistia? O próprio país faz uma lei para se perdoar, para perdoar as próprias pessoas envolvidas ali no negócio. A sua lei de anistia é incompatível com o sistema de proteção dos direitos humanos. Invalida a sua lei de anistia e responsabiliza criminalmente quem cometeu os crimes comuns, pelo menos os comuns no período da ditadura. Até hoje está lá o caso em aberto. Se vocês entrarem no site da Corte, hoje, e pegar casos em aberto, o caso Júlia Gomes Lund está em aberto, o Brasil cumpriu todas, mas ele não invalidou a lei de anistia. Não vamos invalidar a lei de anistia, não vamos. Isso aí não adianta. Porque olha só o caso. Vamos pegar aqui. E essa ação aqui da OAB? Tá. Chegou um determinado momento que estavam em andamento ao mesmo tempo a ação da OAB no STF para declarar essa parte inconstitucional e a ação da Júlia Gomes Lund lá na Corte Interamericana. Nós chegamos no momento que essas duas ações estavam juntas, caminhando assim, para ser julgadas no mesmo tempo. Em 2010, a ação do Supremo é julgada primeiro. Então, lá, se eu não me engano, foi em abril de 2010, março ou abril, a ação da OAB foi julgada primeiro pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, por maioria, não foi por unanimidade. Por maioria, falou o seguinte, a lei de anistia brasileira é constitucional. Ela não é inconstitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal falou assim, pode perdoar todos os crimes. Tá certinho, mantém a lei de anistia normal, não vai mexer na lei de anistia. O Supremo Tribunal foi lá e falou isso, não mexe.
e a ação da Júlia Gomes Lund lá no sistema internacional andando. No mesmo ano, meses depois, no final do ano, a do Supremo foi julgada no começo do ano, a da Júlia foi julgada no final do ano. No final do ano, sai a sentença da corte falando que o Brasil tinha que invalidar a lei de anistia. Imagina o problema agora que virou. Porque no mesmo ano, um Supremo Tribunal Federal fala que a lei vale, que é constitucional. No final do ano, um Tribunal Internacional de Direitos Humanos fala: sua lei tem que ser invalidada, ela não vale. A mesma lei. Quando essa decisão internacional chegou aqui para o Brasil cumprir, o que o Brasil alegou? Não vou cumprir. Não vou cumprir porque essa questão já foi analisada pela nossa Suprema Corte, que é o STF, esse ano, e a Suprema, nosso STF, falou que a lei de anistia é constitucional, é válida e vai ficar. Não vou cumprir essa decisão, por isso que o caso está em aberto lá até hoje. Olha só o que acontece depois. Como a decisão do Supremo saiu primeiro, e a decisão da Corte Interamericana saiu depois, meses depois que a decisão internacional saiu, então são duas decisões conflitantes aqui, uma interna, pela Corte Máxima do país, e a outra internacional. E o Brasil se recusando a cumprir a internacional, argumentando que o Supremo já tinha falado que vale. Sai uma decisão internacional, e depois dessa decisão internacional, é feita outra ação no Supremo Tribunal Federal. Olha essa outra ação, não parou. Olha essa outra ação que foi feita. Uma segunda ação foi feita no Supremo Tribunal Federal. Olha essa ação. Anotem, a DPF 320 é a segunda ação envolvendo a lei de anistia. Tem duas, tem a 153 e a 320. Depois da decisão internacional, que mandou o Brasil invalidar a lei de anistia, ele não cumpriu, foram lá e fizeram a segunda ação, a ADPF 320. Olha o argumento da ADPF 320. Supremo, você decidiu na primeira ação que a lei é constitucional, que ela vale, que ela não vai ser invalidada. Só que depois que você fez uma decisão, veio uma decisão internacional que o Brasil é obrigado a cumprir, por quê? Porque ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Ele é obrigado a cumprir as normas do sistema. Tudo bem, lá quando você fez a primeira decisão, não tinha ainda uma decisão internacional. Ela veio depois. Então, agora, nós estamos pedindo uma reanálise da situação, não considerando as mesmas alegações que foram apresentadas na primeira ação, mas que vocês façam uma invalidação da lei da anistia, cumprindo a decisão internacional que só foi proferida depois da primeira decisão de vocês. Então, nós queremos que você faça uma decisão envolvendo... Qual que é o nosso pedido? Uma reanálise da lei de anistia, considerando a decisão internacional que foi feita pela Corte Interamericana, que foi posterior à primeira decisão de vocês. Nós estamos pedindo o que o direito internacional chama de controle de convencionalidade. Nós não estamos pedindo mais controle de constitucionalidade, porque lá na primeira ação você falou, Supremo, que a lei de anistia é constitucional. Agora nós estamos pedindo um controle de convencionalidade. O que é o controle de convencionalidade? É uma análise de uma lei interna e uma decisão ou uma norma internacional. Não é mais com a Constituição Federal. Então, nós estamos pedindo para você reanalisar essa lei de anistia com base na decisão internacional. Isso é controle de convencionalidade. Porque as decisões internacionais que o Brasil faz parte, elas têm força obrigatória dentro do país. Então, nós estamos pedindo para você, Supremo Tribunal Federal, fazer uma reanálise da lei agora, levando em consideração a decisão internacional, porque na primeira decisão ela não tinha sido feita ainda. Então, esse foi o pedido. Pode? Pode, porque agora o pedido é diferente. Na primeira ADPF, foi pedido para declarar a inconstitucionalidade dessa lei de anistia. Agora, o que está sendo pedido, como teve uma decisão internacional depois, é um controle de convencionalidade, ou seja, essa lei aqui, ela não tem convencionalidade com o sistema internacional de direitos humanos.
e existe uma decisão contra o Brasil, que o Brasil não cumpriu, e o Supremo Tribunal Federal tem que fazer uma análise agora dessa lei de acordo com essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse é o objeto da ADPF 320. Então, olha a cronologia. Casos de desaparecimento forçado, problemas de crimes políticos e crimes comuns no período de ditadura, uma lei de anistia de 1979, um pedido perante o Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade dessa lei em relação a perdoar crimes comuns, paralelamente uma ação no sistema interamericano para condenar o Brasil pelo que aconteceu no período da ditadura, inclusive invalidar a lei. Sai a decisão primeiro do Supremo Tribunal Federal falando que a lei vale, que ela é constitucional. Meses depois, sai a decisão do caso na Corte Interamericana falando que a lei não vale, que ela é incompatível com o sistema de direitos humanos. E depois é feita uma nova ação, que é a DPF 320, no Supremo Tribunal Federal, pedindo uma reanálise do caso, considerando agora não um controle de constitucionalidade, mas um controle de convencionalidade, de acordo com a decisão que foi feita depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa é a ordem das questões aqui. E aí, vocês perguntam, e aí, professor, o trem chegou lá no Supremo, e agora, como é que está o negócio lá? Está aguardando julgamento. Então, quando vocês, às vezes, estão aí, de boa, e de repente aparece, Supremo Tribunal Federal irá julgar a DPF 320, em relação à lei de anistia. Agora, vocês vão compreender o que vai ser falado lá no dia, quando vocês forem ou assistir o julgamento, ou quando vocês pegarem a decisão. Agora, vocês vão conhecer acabaram de conhecer todo o contexto que chegou a ter a DPF 320 lá no Supremo Tribunal Federal. Estamos aguardando o julgamento, tá? Nesse caso, professora, às vezes a corte coloca um prazo, né, para ser cumprida determinada coisa. Nesse caso, a corte não colocou o prazo para... Colocou uns 1.000, foi colocando, foi dando prazo 6 meses, 1 ano, tá lá até hoje. Parou, não, travou. O caso, como que tá? Cumprimento parcial. Cumpriu quase tudo, só não invalidou a lei de anistia. Mas o argumento do Brasil é, não vou invalidar, o STF falou que vale, não vou invalidar. Então, ele está em aberto. Quando vocês entram lá no site da corte, casos em aberto, vão achar o caso Gomes Lund, ele está em aberto. Pode ser que mude? Pode ser que mude. Pode ser que a própria ação do Supremo diga que tem que invalidar, enfim, aí vai. Vocês imaginam o que vai virar. Mas, enfim, é isso, tá? Esse é o caso Gomes Lund. Peraí, não. Primeiro, tem alguma dúvida aqui? Não, só mais o que está entrando é essa questão do prazo, sim, mas acho que ficou... Mas tem uma questão importante aqui. Um negócio que vocês pararem para pensar estranho. Vocês não acharam nada de estranho nessa ação internacional? Não sei. A princípio, é a primeira dúvida que aparece geralmente, mas como que teve essa ação internacional? Ninguém percebeu nada de estranho aqui, não? Não. Vamos lá. O sistema, a gente já estudou que quando o sistema internacional é criado, os estados são convidados para fazerem parte do sistema, ratificar a convenção, fazer parte da comissão, da corte, enfim, consensualmente ele faz parte do sistema. O Brasil, ele ratificou o sistema na década de 90, foi em 92. Ele ratifica a Convenção Americana de Direitos Humanos, em 1992. O sistema é da década de 60, mas ele só entrou no sistema em 92. Ok. O normal é que o Estado seja julgado por fatos ocorridos a partir... A pergunta é, olha o ponto. Ele entra em 92, ele ratifica a convenção em 92. E nós estamos falando de fatos que aconteceram na década de 70, que aconteceram na década de 60, que aconteceram na década de 80, assim, pelo menos parte dela. Nós estamos falando de ações num sistema internacional
de fatos condenando o Estado brasileiro por fatos ocorridos antes da entrada dele no sistema. Pararam para analisar isso aí agora? Viram agora o ponto aqui? A primeira defesa do Brasil, ele alegou isso. Não existe competência temporal do sistema internacional. Por quê? Porque o Brasil ratificou a Convenção em 92. Esse caso da Júlia Gomes Lund aconteceu no final da década de 70. O Brasil não pode ser responsabilizado por fatos ocorridos antes da entrada do Estado no sistema internacional. Então, essa ação ela tem que ser extinta, ela não pode continuar. Aí a pergunta é, mas, professor, então como que teve isso tudo? Como que um país, ele foi, não foi só o Brasil não, tá? Estou falando nesse caso aqui do Brasil, mas todos os países que fazem parte do sistema interamericano, que tiveram ditadura e fizeram sua lei de anistia, também foram processados na comissão e depois na corte interamericana. E todos foram condenados. Uruguai, Paraguai, Argentina, enfim, Brasil, todos eles foram condenados. E aí vem a questão, por quê? Como? Como que chegou nisso? Como que a corte foi lá atrás e pegou isso e falou, não, você vai ser responsabilizado por algo que aconteceu antes de você entrar no sistema internacional? É aqui que foi o ponto. O que que a corte entendeu? Tá? Isso foi na decisão, porque o Brasil alegou isso na defesa. Ela entendeu o seguinte, estamos falando de casos de desaparecimento forçado. O problema aqui que está sendo trazido para a corte, para a comissão e para a corte, são situações de desaparecimento forçado. E desaparecimento forçado é considerado crime contra a humanidade. Desaparecimento forçado de pessoas é considerado crime contra a humanidade. Muitos tribunais já entenderam isso, tanto que se vocês pegarem o Estatuto de Roma, de 98, quando está lá assim, o que é considerado crime contra a humanidade? Desaparecimento forçado aparece. Quando a gente for estudar a TPI, vocês vão ver. Então, no cenário de direitos humanos, desaparecimento forçado é considerado crime contra a humanidade. E crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Crimes contra a humanidade são imprescritíveis. E por serem imprescritíveis, a qualquer tempo, quem cometeu pode ser responsabilizado, quem foi omisso pode ser responsabilizado, e ele pode, inclusive, retroagir para apurar crimes contra a humanidade. Então, o argumento da corte, isso foi na sentença, foi de que o Estado, todos, Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, Chile, todos que tiveram ditadura, estavam sendo condenados porque desaparecimento forçado é considerado crime contra a humanidade é imprescritível, ou seja, pode passar os anos que forem que quem cometeu pode ser responsabilizado, e isso permite retroagir no tempo para pegar esses crimes e colocar e responsabilizar uma nação. Teve gente que concordou, teve gente que discordou, enfim. Em relação a isso, não, né, a gente vai discutir isso aqui. A questão é o que foi reconhecido na sentença. A questão é por quê, professor? Como assim? A gente aprende que um Estado, uma pessoa, um Estado, eles só podem ser processados depois que eles entram, fazem parte daquele sistema internacional. É isso mesmo. Mas por que um fato que aconteceu antes dele entrar, ele foi responsabilizado? Nesse específico caso, foi porque desaparecimento forçado foi considerado crime contra a humanidade pela Corte Interamericana e, por ser imprescritível, poderia retroagir para pegar os fatos que aconteceram, não só em relação ao Brasil, mas em todos os casos envolvendo ditadura e desaparecimento forçado de todos os estados que fazem parte do sistema interamericano. A mesma sentença foi feita por Uruguai, a mesma sentença foi feita contra o Paraguai, foi feita contra a Argentina, todos os países. Depois vocês peguem lá casos envolvendo ditadura na corte, vai aparecer uma relação de casos, eu acho que tem aqui numa aula de slide de direito à vida. Deixa eu ver se esse slide está fácil aqui. Foi de uma apresentação. Acho que eu tenho ele aqui. Em algum lugar.
Deixa eu ver se tem aqui, pessoal. Eu queria mostrar um negócio para vocês. Tem aqui. Um seminário que eu fiz de direito à vida uma vez. Aqui, ó. O direito à vida na Convenção Americana de Direitos Humanos. Envolve muita coisa. A gente vai ter essa aula ainda, tá? Esses casos aqui são os casos envolvendo desaparecimento forçado que foram julgados pela Corte Interamericana. Ó. Desaparecimento forçado. Casos. Velázquez Rodrigues versus Honduras, Barrios Altos versus Peru, o caso Almonacci versus Chile, o Gomes Lund, que é esse que a gente está vendo agora, versus Brasil, Gelman versus Uruguai. Esses são só uns exemplos, tem muitos. Aqui. Proibição da autoanistia e o direito à verdade. Barrios Altos versus Peru, Almonacci versus Chile, Gomes Lund versus... É o mesmo. Aqui vai estar ligado um no outro. Tá? Então, todos esses casos têm pedidos muito parecidos. E em todos esses casos aqui, a Corte reconheceu que desaparecimento forçado é crime contra a humanidade. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem alguma coisa falando. Aqui, ó. Isso aqui foi uma apresentação específica de desaparecimento forçado que eu fiz em 2015, gente. Olha isso. Desaparecimento forçado, anistia e direito à verdade. Foi um dos primeiros casos, ó, que foi reconhecido o problema envolvendo ditadura. Aqui, ó. Caracterizar a morte da vítima como crime contra a humanidade. Isso aqui é uma síntese da sentença. A qualificação desse senhor aqui foi considerado crime contra a humanidade, foi desaparecimento forçado. Esse aqui são precedentes da Corte Europeia, que entenderam do mesmo jeito. Tá? A gente vai ter essa aula aqui, mas foi só para mostrar para vocês. Enfim, então foi um dos principais casos, vocês viram, pela riqueza de discussões jurídicas, que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi o caso Júlia Gomes Lund versus Brasil. Agora sim, tem alguma dúvida em relação a esse caso? O negócio agora é aguardar a decisão da DPF 320 do STF, tá? Tá lá em trâmite no STF. Eu tenho um artigo aqui, estava lendo de uma colega, muito bom mesmo, que fala tudo isso que eu falei, e ela faz uma cronologia bem interessante do que aconteceu. Esse artigo está aqui em PDF, eu acho que eu joguei até no grupo lá de Relações Internacionais. Quem tiver interesse, me avisa que eu mando o artigo para vocês. Se eu não conseguir mandar hoje, porque hoje eu vou dar aula para vocês, e 10 horas eu começo a dar aula no doutorado, e a aula no doutorado começa às 10 e vai até às 18. Com pequenos intervalos, assim, para tomar alguma coisa, para respirar, então o negócio é um pancadão. Então, das 10 às 18, eu vou estar com a turma do doutorado. E fica um pouquinho difícil responder, mas depois das 18, me manda aqui, professora, se você tiver o artigo fácil aí, envolvendo toda essa questão da discussão das ADPFs, do caso Gomes Lund, envolvendo a anistia, a lei de anistia brasileira, enfim, me avisa que eu tenho ele fácil aqui no WhatsApp, que eu acho aqui no grupo que eu mandei esses dias e passo para vocês, tá? Hoje, no máximo, até amanhã. Você pode me mandar e aí, para ficar mais fácil, as pessoas me perguntam que aí eu envio. Para ficar mais fácil, acho que eu vou ter mais tempo do que as pessoas ficarem te mandando. Pode ser, então. Eu vou passar para a Rafaela e ela dispara, coloca nos grupos aí de vocês, para vocês terem acesso. Leiam esse artigo, é muito interessante mesmo, para vocês terem, para consolidar bem essa questão desse caso Gomes Lund. É um dos casos bem importantes aí do sistema interamericano. Obrigada, Rafaela. Por nada. Agora. Olha só esse caso aqui, ó. Caso da Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. O caso em que o Brasil foi condenado por trabalho escravo. Fazenda Brasil Verde é o caso do trabalho escravo. Então, nós temos 160 pessoas confinadas em cárcere, dentro de uma fazenda no interior do Pará, em situação de escravidão.
Elas trabalhavam das 4 da manhã às 11 da noite, até meia-noite, em canaviais, em plantação, criança, jovens, mulheres, homens, todos tipos, idosos, com uma única alimentação por dia, sem receber absolutamente nada, sob a alegação de que eles foram levados para lá e tinham uma relação de dívida com os donos da fazenda. Então, eles tinham que trabalhar para pagar essa dívida. Ou seja, todas as características do tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, ele tem uma subdivisão. Existe o tráfico de pessoas, como eu falei para vocês, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Existe com promessas de que você vai ser modelo aqui no país e vira aquela situação terrível. E de homens também que são levados por tráfico de pessoas, não só mulheres. Temos o tráfico de pessoas para fins de venda de órgãos, nossos órgãos humanos mesmo. Existe um esquema mundial de compra e venda de órgãos. E o tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. Esse caso foi um caso que ficou comprovado que proprietários de uma fazenda no interior do Pará mantiveram mais de 160 trabalhadores em situação de escravidão e 2 pessoas chegaram a morrer nesse problema aí. Como que descobriu? 2 conseguiram fugir. Conseguiram, assim, furar o esquema mesmo de proteção, conseguiram fugir. E aí foram no local e deflagrou toda a situação terrível, envolvendo esse trabalho escravo. Uma ONG leva o caso para a Comissão Interamericana, o Estado brasileiro não cumpre as recomendações, e uma ONG, a mesma ONG, encaminha o caso para a Corte Interamericana, e o Brasil é condenado por trabalho escravo. E também, né, para indenizar as vítimas, colocar em situação dar melhores condições, né, garantir o acesso aos direitos a essas pessoas, fazer uma inclusão social dessas pessoas, garantir emprego, as indenizações para suprir aí um tempo que ficaram. Enfim, tem todo um conjunto de obrigações aí que o Brasil tinha em relação a essas pessoas. E punir, responsabilizar os proprietários e todos os envolvidos nesse trabalho escravo dentro da fazenda. Lembrando que, acho que já falei isso para vocês, a palavra trabalho escravo é uma palavra brasileira. Quando vocês forem ler algum artigo, alguma pesquisa publicada no cenário internacional que não envolva o Brasil, porque se envolver o Brasil vai aparecer a palavra trabalho escravo, escravidão, enfim. No cenário internacional de direitos humanos, o termo é trabalho forçado. Trabalho forçado e trabalho escravo é a mesma coisa, é porque no Brasil nós temos palavras brasileiras. Saudade é brasileiro. A palavra saudade é uma palavra brasileira. Vocês não vão conseguir traduzir a saudade em nenhum idioma. Quem conhece de idiomas aí vai saber. Vocês vão achar vários termos para saudade, mas saudade é brasileira. Quem estuda fora, quem vai para fora, eles brincam até muito com essa palavra. Falam saudade. Saudade é uma palavra brasileira. Enfim, trabalho escravo é uma palavra brasileira. Então, vocês vão achar nos livros de direitos humanos, ou se vocês forem pegar um artigo de um autor europeu, ou um autor norte-americano, um autor argentino, qualquer autor de direitos humanos, se vocês forem ler, chileno, vocês vão achar trabalho forçado, tá? Verdade, Vitor. Saudade é uma palavra brasileira. Nossa. Vamos lá. Caso Cosme Rosa Genoveva. Você já deve perguntar, professor, o Brasil já foi condenado em algum tribunal internacional de direitos humanos por chacinas em comunidades? Já? Ele já foi condenado. O caso Cosme Rosa Genoveva e Evandro de Oliveira e outros versus Brasil foi o caso de 2 chacinas que aconteceram na comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na década de 90, onde vários jovens foram mortos em confronto com a polícia e ninguém foi responsabilizado pela morte desses jovens. Não foram muitos aí. Então, foi lá no Complexo do Alemão, ninguém foi responsabilizado, e aí teve uma ONG que pegou o caso, apresentou na Comissão Interamericana,
E apresentou, no Brasil isso é muito comum. Pessoas morrem com bala perdida. Aqui a chacina não aconteceram só essas nós estamos trazendo, mas aconteceu a chacina da Candelária, da igreja lá, em volta da igreja, dos moradores de rua que estavam dormindo lá, em volta da igreja, chegou lá, só matando todo mundo. Então, nós estamos trazendo especificamente esses casos aqui, que aconteceram, que ninguém foi responsabilizado, mas que haja uma providência em relação a uma maior efetividade em termos de se evitar que essas chacinas aconteçam no Brasil. Está dando muito certo, né? A gente está vendo, enfim. E aí o Brasil foi condenado na Corte Interamericana pela omissão na responsabilização em casos envolvendo a segurança das pessoas, envolvendo chacinas em comunidades, não só no Rio de Janeiro especialmente, em razão da grande quantidade, mas em todas as cidades que têm essas comunidades ou locais que não garantam a segurança das pessoas. Então, a sentença pegou muitos pontos aí. E as indenizações para as famílias dessas vítimas, né? E a responsabilização de quem estava envolvido, né? Investigar quem estava envolvido e responsabilizar criminalmente quem estava envolvido nessas chacinas. O caso Povo Indígena Chucuru versus Brasil, uma das maiores condenações em termos de indenização que eu já vi na história envolvendo o Brasil na Corte Interamericana. Uma comunidade indígena, assim, casos envolvendo indígena na comissão, tem muitos, envolvendo comunidades indígenas na corte, muitos casos. Esse é um caso envolvendo o Brasil, tá? É o único caso que ele foi julgado na corte sim, na comissão ele foi julgado em outros casos. Julgado assim, teve recomendações, caso Yanomami, o caso Yanomami não chegou na corte, mas ele foi parar no sistema interamericano, aqui a gente só está falando de corte. Aí é o típico caso daquela comunidade, grande comunidade indígena, em que eles têm ali ocupam uma certa propriedade e simplesmente começa a ter uma exploração da florestal, mineral, para madeira, para atividades econômicas naquela propriedade. E existem normas internacionais que garantem a participação da comunidade nas atividades e nos rendimentos, nos lucros auferidos em relação a essa atividade econômica que está sendo feita na comunidade indígena. Está previsto em lei internacional de direitos humanos. O que acontece? Houve uma invasão e houve a morte de muitos indígenas porque eles apresentaram muita resistência em relação a não permitir que desmatassem a área, contaminassem o rio, pegassem aquela área daquele jeito ali, sem ter uma participação efetiva. Eles queriam participar, eles não eram contra, queriam participar, enfim. Teve confronto armado, teve criança indígena que morreu, enfim, foi um negócio bem complicado ali. E teve desmatamento, e aqueles conflitos que vocês já conhecem. O caso, depois de muita gente morta aí, e muitos indígenas mortos também. Aí, ó, viu, Rafael? Você acha que só você? Pelo menos ela não pulou aqui na minha cola. O caso envolvendo, eu dou aula, fica aqui perto. Esse caso foi levado por ONGs para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi reconhecida a responsabilidade no Estado brasileiro por várias violações de direitos humanos em relação ao povo indígena Chucuru, especificamente. Aí o Brasil não cumpriu, continuou com as atividades econômicas dentro da propriedade, da área indígena. A comissão até falou, gente, põe a comunidade para participar, faz uma demarcação de terra para evitar esses conflitos, e ainda assim teve mais morte depois dessa recomendação da comissão. O caso chegou na corte, a corte mandou fazer parar as atividades, garantir a participação dessa comunidade indígena Chucuru, fazer uma demarcação de terra mais precisa para evitar essas invasões de terra. E a indenização foi a indenização mais alta que eu já vi na minha vida envolvendo o Brasil na Corte Interamericana. O Brasil foi condenado a pagar $1 milhão. $1 milhão de indenização para a comunidade Chucuru. É uma comunidade imensa, é muito grande. Não, a gente não está falando aqui, o povo indígena Chucuru não é uma comunidade pequena, não, ela é muito grande. Mas a indenização aqui foi $1 milhão, foi em dólar. O Brasil foi condenado a pagar $1 milhão pela Corte Interamericana, no caso, o povo indígena Chucuru versus Brasil, tá? Então, foi uma das indenizações mais altas que eu já vi o Brasil ser condenado a pagar. O Brasil paga. O problema
Indenização no Brasil, dificilmente, os países, na verdade, não só o Brasil, os estados, as indenizações eles pagam. O problema dos estados, geralmente, é cumprir as obrigações de fazer, é demarcar a terra, é não fazer atividade econômica. É aí que está a resistência maior, mas indenizações, geralmente, eu não vou falar que todos não, mas os estados, geralmente, se vocês perguntarem, professora, qual que é o tipo de obrigação mais cumprida pelos estados? Pagar indenização. Porque é a União que paga. Então, ela coloca uma previsão orçamentária, ela faz o pagamento. E teoricamente é o mais fácil, né? Parece que não, mas é uma das mais fáceis. Para a União é o mais fácil. Para pessoas físicas, nós normais, não, é a parte mais difícil. Nós faz as obrigações de fazer, mas as indenizações a gente fica assim. Mas para a União, geralmente, o que os estados cumprem são os pagamentos de indenização. O problema sempre vai estar ali em obrigações de fazer, tá? Demarcar terra, garantir direito de propriedade para os indígenas, ali aí tem uma certa resistência, tá? Caso... Oi, pode falar. Tem um caso aqui para trás que a Bruna me mandou aqui que eu nem tinha prestado atenção, que a senhora pulou. Gilson Nogueira, não, Gilson Nogueira não. É a do Garibaldi. Ela tá aqui para trás. Aqui, antes do... Eu fui empolgada pro da Gomes Lund. Bem tranquilo, desculpa, é verdade. O sétimo Garibaldi, sétimo é o nome mesmo dele, tá? O sétimo Garibaldi é um homem que... O que acontece? Um grupo invadiu o Movimento Sem Terra. Isso aí envolve o Movimento Sem Terra, o MST. O sétimo Garibaldi fazia parte do MST, do Movimento Sem Terra. Então, o que aconteceu? O Movimento Sem Terra entrou numa área, numa propriedade. Invadiu uma área. E eles ficaram lá um tempo, foram ficando. Com certeza tentaram fazer a reintegração de posse para tirar eles do local, enfim. Mas o que acontece? Numa noite lá, 20 pessoas encapuzadas entram na propriedade onde estava o Movimento Sem Terra, saem metralhando tudo, expulsando, metralhando, fazendo de tudo lá dentro. O que vocês não vão ficar? E aí, o que aconteceu? Matou o sétimo Garibaldi. Eram pessoas encapuzadas. Então, olha só. Ele fazia parte do Movimento Sem Terra, MST. E o sétimo, eles entraram nesse lugar, nessa área, ocuparam essa área indevidamente. Estava errado. Não estava certo, não. Com certeza, os proprietários pediram uma reintegração de posse para desocupar. Devia estar demorando alguma coisa para chegar nesse ponto. 20 pessoas encapuzadas. Colocaram encapuzadas mesmo. Tinham 50 pessoas na área. O sétimo Garibaldi era um. 20 pessoas encapuzadas entram e saem arrebentando, batendo, arrebentando com tudo e atirando. E mata o sétimo Garibaldi. Ele morre nesse confronto de MST com essas 20 pessoas encapuzadas. Provas surgem de que dessas 20 pessoas encapuzadas que fizeram isso, tinha civis e policiais. E ninguém foi responsabilizado pela morte do sétimo Garibaldi. Foi isso que aconteceu. Aí o que aconteceu? Levaram o caso para o Sistema Internacional de Direitos Humanos para responsabilizar os responsáveis pela morte do sétimo Garibaldi nesse confronto de disputa de terra. Nesse confronto de disputa de terra. Isso é um problema de invasão de terra. Ele era um dos 50 que invadiu. E aí esses 20 encapuzados saíram e mataram ele. E aí, como não teve retorno e responsabilização, levaram o caso para os tribunais de direitos humanos, tá? Isso aí é confronto, disputa de terra com o MST, Movimento Sem Terra. E ele fazia parte do movimento. Caso Vladimir Herzog. O segundo caso envolvendo ditadura levado à corte. Vladimir Herzog, um jornalista. O famoso caso Herzog. O Herzog é um jornalista, se eu não me engano, diretor de jornalismo da TV Cultura. No período da ditadura, o Herzog recebe um convite para comparecer num órgão que se chama DOI-COID, 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 que é um órgão
que as pessoas eram chamadas para serem interrogadas, as pessoas contrárias à ditadura. Por que você é contrário à ditadura? Enfim, os movimentos contra a ditadura, a gente sabe, sempre existiu. E o Herzog era um jornalista que batia, assim, pesado lá no jornalismo dele contra a ditadura. E fazia os movimentos, mas fazia. E se incomodou, e muito. E aí, o que aconteceu? Ele recebeu um convite para comparecer no DOI-CODE, num determinado dia. Segundo as provas que foram coletadas no mesmo dia, ele já não voltou mais. Ele, já não, né, ele entrou no DOI-CODE e não voltou mais. Foi comprovado que ele recebeu choque elétrico, que ele foi torturado, tortura, choque, todos os tipos. Foi comprovado depois. Enfim, teve todas as provas. E aí simularam suicídio. Colocou a posição do corpo dele como se ele tivesse suicidado. E aí virou, quem matou Herzog, quem virou aquela confusão toda, vocês já sabem os movimentos. O que aconteceu com Herzog, o que aconteceu com Herzog. E aí tentou internamente, aí veio a lei de anistia. Depois que veio a lei de anistia, até os responsáveis pelo Herzog confessaram, falaram, não, agora que tem a lei de anistia, nós vamos falar. Ele foi, nós fizemos choque, nós fizemos tortura, nós fizemos isso, nós matamos, não foi suicídio, que eu tenho a lei de anistia, que eu posso falar isso aqui, que eu fui perdoado, eu fui perdoado. Então, teve confissão. Aí tá. Por isso, aí veio a lei de anistia, aí depois que o país entra no sistema interamericano, o caso foi levado para o sistema interamericano. Chega na comissão, reconhece a responsabilidade do Brasil pela morte do Herzog, recomenda que o Brasil tome algumas providências, inclusive invalide a sua lei de anistia de novo, segunda vez que vai invalidar essa lei de anistia e responsabilizar os responsáveis, garantir o direito à verdade, às informações. O Brasil não cumpre, o caso vai para a corte. Lá na corte, mesma coisa, porque já tinha julgado o caso Gomes Lund, então com uma sentença muito parecida, só que aqui nós estamos diante de um único caso. E como desaparecimentos forçados, na época, eram considerados crime contra a humanidade, até a morte de uma pessoa numa ação também ia ser. Então, pegou e fez uma sentença muito parecida com o caso Gomes Lund. Indeniza a família do Herzog, garante o direito à verdade, invalida a lei de anistia, porque aqui teve confissão. Quem participou da morte do Herzog confessou depois da lei da anistia. Ele não suicidou. Ele foi, nós fizemos choque elétrico nele por muito tempo, ele passou a noite assim, depois nós fizemos isso. Ele confessou, mas nós temos uma lei de anistia, nada vai acontecer com a gente, enfim. Então, esse é o caso Herzog, tá? É o jornalista que se insurgia contra a ditadura militar, foi convidado para ir no DOI-CODE para ser interrogado, mas na verdade não era um interrogatório, era a morte dele. Foi isso. A lei de anistia veio e fez o perdão dos crimes cometidos no período da ditadura. Sentença muito semelhante ao caso Gomes Lund, mas como o da Júlia Gomes Lund foi o primeiro, ficou um caso mais conhecido. Tá? E por fim, para a gente poder fechar esses casos aqui, nós temos o caso dos empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares. Pessoal, isso aqui, uma cidade a 200 quilômetros de Salvador. Tinha mais de 100 pessoas trabalhando dentro dessa fábrica. Uma fábrica de fogos de artifício. Exatamente na hora do almoço, sem total segurança, naquelas condições que vocês já sabem. Sem total segurança, nada. Gente, esse pessoal aí trabalhava. Só para vocês terem uma noção aí da situação de trabalho escravo também. Eles ganhavam, sabe, traque? Aquele negócio que a gente joga, não é nem fogo, foguete, aquela coisa toda. Traquezinho mesmo, daquelas caixinhas. Eles tinham que produzir 1.000 para ganhar R$50. Não, para ganhar 50 centavos. Cada funcionário, eles tinham que produzir, só para vocês terem noção das condições de trabalho, eles tinham que produzir 1.000 traques para ganhar, a cada 1.000 traques que eles produziam, eles ganhavam 50 centavos. Esse é o problema. Olha a situação quando a pessoa está inserida em um problema de tráfico de pessoas, especificamente para trabalho forçado, para trabalho escravo. Em condições completamente sem segurança. Na hora do almoço de um dia, a fábrica explode, mata todo mundo. Eu acho que ficaram 6 sobreviventes.
Mata mais de 100 pessoas aí dentro da fábrica. Ninguém foi responsabilizado. Ninguém. Tinha homem, idoso, idosa, mulher, criança dentro da fábrica. Explodiu lá a fábrica de fogos de artifício. Ninguém foi responsabilizado. Ninguém. Os proprietários, ninguém. Aí o que acontece? Os familiares de vítimas, ONGs. Não, nosso último recurso aqui é levar o caso para esse sistema internacional aí de proteção, que é o Interamericano. Peticionamento perante a comissão reconhece as violações de direitos humanos, reconhece que o Estado brasileiro foi omisso em relação à responsabilização, né, dessa grande quantidade de morte de pessoas, condições terríveis de trabalho, que também foi colocado em questão para ser garantido como direito humano, ou seja, além do direito ao trabalho, as pessoas têm direito a condições dignas e não perigosas de trabalho, e isso tem que ser colocado numa sentença internacional. E direito à vida, né? Nós vimos muitas pessoas que morreram nessa explosão, não tinha nem laudo de vigilância, não tinha, de órgão, não tinha nada, o negócio estava funcionando lá, e pessoas trabalhando nessas condições. Quando eu peguei o relatório do caso, que eu vi lá que as pessoas tinham que trabalhar e produzir 1.000 tracks para ganhar 50 centavos, então tem todo um contexto de violação que já vinha acontecendo aqui, e aí acabou resultando aí nessa fatalidade, que foi a explosão que aconteceu dentro dessa fábrica, que matou quase todo mundo que estava lá dentro. Eles almoçavam lá dentro, foi exatamente entre 11 e meio-dia, um horário que era destinado para o horário de almoço, e matou todo mundo, quase todo mundo. Se eu não me engano, ficaram só 6 pessoas sobreviventes, mas com muitas lesões. E aí o caso acabou sendo levado tanto para a comissão e, em razão do descumprimento, levado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, esse foi o último caso que o Brasil foi julgado na Corte Interamericana. A última, professora, qual foi o primeiro, Damião Ximenes? Qual foi o último caso que o Brasil foi julgado? É o caso da explosão da fábrica de fogos de artifício em Bom Jesus, que é uma cidade que fica a 200 quilômetros de Salvador, foi lá na Bahia, um caso que aconteceu na Bahia. Esse foi o último caso que teve uma sentença contra o Brasil, foi, se não me engano, no final do ano passado, tá? O julgamento desse caso, que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao Brasil. Então, a ordem foi do primeiro para o mais recente, para o último caso que foi julgado. Tá? Mariane. Oi, Felipe. Deixa eu te perguntar, para ser levado para a corte, é sempre contra o Estado, nunca contra uma pessoa. Isso, é assim. Nos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, sistema interamericano, sistema europeu, sempre os réus vão ser os estados. E os países que vão ter que tomar providência em relação às pessoas que causaram os danos. Então, o caso da fábrica. O Brasil é condenado e o Brasil é obrigado a instaurar um procedimento criminal contra os proprietários dessa fábrica e apresentar um relatório para a corte. Então, como que funciona? A ação vai para a comissão de vítima contra Estado, a comissão emite um relatório com recomendações. Se cumprir, se o Estado cumprir, arquiva o processo. Se não cumprir, encaminha para a corte. Na corte também a ação continua vítimas ou familiares de vítimas contra o Estado. O Estado, existe uma sentença contra o Estado, se reconhecer que houve violação, e o Estado é obrigado a tomar aquelas providências que a corte determinou. Se fosse para responsabilizar pessoas, existe algum tribunal que responsabiliza pessoas? Sim. Depois da nossa primeira VA, porque na próxima aula a gente vai estudar, nós ainda temos uma aula antes da prova, nós temos? Temos, né? Nós vamos estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os pactos ali, e o casamento, o caso Lagran, que é uma questão interessante. Mas, porque, assim, numa viagem muito grande aqui na minha cabeça, eu estava pensando, por exemplo, assim, num caso igual foi Hitler, vamos supor, né, que matou milhões de pessoas, tal, não teria como entrar, por exemplo, contra ele em si, mas... Nesse órgão, não. Mas existe um tribunal específico para situações como essa que você colocou.
Ah, tá, beleza. Chama Tribunal Penal Internacional, é o TPI. O Tribunal Penal Internacional é um tribunal penal para crimes mesmo, em que a Procuradoria do TPI, tomando conhecimento de determinados, da ocorrência de determinados crimes, você acabou de colocar exemplo, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão, esses crimes, né, de grande, existe o Tribunal Penal Internacional, que tem sede na Haia da Holanda, na Holanda, em que o réu é uma pessoa, são os criminosos, são as pessoas que cometem os crimes. Então, nos sistemas regionais de proteção de direitos humanos, como as reparações são cíveis, indenização, obrigação de fazer, os réus são estados. Se você quer responsabilizar criminalmente uma pessoa por violação em massa de direitos humanos, por exemplo, Ruanda, você falou, se o extermínio dos judeus, enfim, né, envolvendo Hitler, fosse hoje, ele seria julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Então, existe um tribunal para essa situação que você colocou hoje, mas não é o interamericano. Ele se chama Tribunal Penal Internacional. Depois vocês olham, até se vocês quiserem fazer uma pesquisa, Tribunal Penal Internacional, porque a gente fala assim no Brasil, mas o nome é ICC. International Criminal Court, que fica na Haia, na Holanda, e lá as ações são contra pessoas, criminosos, que praticaram os crimes previstos no Estatuto de Roma, que é o que você mais ou menos mencionou aí, tá? Então, não vai para esse lugar, mas existe um tribunal próprio para isso aí. Obrigado. Okay? É isso que eu ia falar. Depois que passar a primeira VA, a nossa primeira aula, a gente vai estudar a ONU primeiro, e entre a segunda e a terceira VA, a gente estuda TPI. A gente vai ter uma aula de Tribunal Penal Internacional, tá bom? Quem gosta de penal gosta muito dessa aula. Pode falar. Eu estava olhando aqui no AVA, só teve atividade pós-aula até da segunda e a terceira aula. A senhora vai colocar alguma outra atividade antes da primeira VA? Vai ter mais uma. Tá bom, ok. Tem mais uma lá. Um caso lá para vocês resolverem. Tá bom. Bom. Mais alguma dúvida? Ok? Gente, é isso. Então, muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez na aula de hoje. Vou encerrar agora, só para eu ter uns 20 minutinhos aqui de fôlego, porque de verdade, a aula começa agora às 10, vai até às 18 horas. Assim, com pouquíssimos intervalos, assim, bem curtos, de alguns minutos mesmo. É pesadíssimo. Quero um dia vê-los no doutorado, terei o maior prazer em ser professora de vocês no mestrado, no doutorado, mas é pesado, pesado, pesado mesmo. E aí eu só vou tomar um arzinho aqui, que eu vou entrar em sala 10 horas com o pessoal do DOC, do mestrado, e é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Desejo uma excelente semana, dentro do possível, considerando os dias difíceis que estamos vivendo. Mantenham-se saudáveis, pelo amor de Deus, usem máscara, se cuidem, e eu quero ver todo mundo aqui bem na próxima semana. Cuidem de vocês, de quem vocês amam, e é isso, tá? Muito obrigada pela presença. Boa semana. Rafaela, assim que eu conseguir, eu envio o artigo lá para você jogar no grupo do povo, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa eu mando uma mensagem à noite e te lembro dela. Tá bom. Obrigada, gente. Boa semana. Tchau, professor. Boa semana. Para vocês também. Beijos com muito carinho.